Quem foi Jacob Armínio? Jacob Armínio nasceu na Holanda e bem cedo ficou órfão de pai, que deixou uma viúva com 3 filhos pequenos para criar. A sua mãe Angélica, juntamente com seus 2 irmãos, morreram no massacre espanhol em 1575. E com isso o pastor Teodoro Aimílios adotou Armínio e enviou Armínio para ser instruído na cidade de Utrecht. E após a sua morte, Armínio foi conduzido pelo professor Rudolf, o qual enviou Armínio para estudar teologia na faculdade de Leiden, o qual permaneceu lá no período de 1576 a 1582. Chegando em Leiden, na universidade, Armínio se depara com muitos mestres que ensinavam o hipercalvinismo, ou seja, um Deus tirano e homicida. Com isso, Armínio vai cuidar em elaborar uma teologia que iria de encontro, que iria de combate à teologia calvinista que era ensinada naquela época. Em 1582, Armínio vai para Genebra e se torna aluno do conhecido e afamado Teodoro Beza, que era o sucessor do grande e conhecido João Calvino. O uso de métodos filosóficos ramistas o forçou a ir para a Basileia, permanecendo lá de 1582 a 1584. Depois desse período, Armínio regressa novamente para Genebra, o qual goza de uma boa comunicação e amizade com Teodoro Beza. Mas a sua estadia em Genebra foi novamente interrompida, o qual precisou ir à Itália, demorando essa viagem alguns meses. Chegando em Pádua, Armínio assiste às aulas de filosofia de Tiago Zabarella. Por ter passado em Roma, os seus opositores lhe infamaram, afirmando e acusando que Armínio havia perdido a fé calvinista. No ano de 1588, Armínio foi chamado para ser pastor na cidade de Amsterdã. Armínio ganha reputação como promissor teólogo, como foi bem educado em Leiden, Marburgo, Genebra, Basileia e Pádua, sendo recomendado pelo próprio Teodoro Beza. Em 1590, Armínio se casa com Lisbeth Real. Ela era uma aristocrata que lhe permitiu circular entre os comerciantes e pessoas mais influentes da cidade. Com a morte quase simultânea no ano de 1602 de 2 professores da Universidade de Leiden, isso acabou abrindo espaço no ano de 1603 para que Armínio fosse chamado para ensinar teologia nesta universidade. E com a admissão de Armínio, pode ter certeza, trouxe um período de novos debates teológicos na universidade. Armínio permaneceu em Leiden como professor de 1603 a 1609, até a sua morte. E durante esse tempo, Armínio se envolveu numa árdua disputa com seu colega teólogo conhecido como Gomarus, que defendia veementemente a teologia supralapsariana da eleição. Segundo essa teologia, Deus decretou a eleição de uns e a condenação de outros. Armínio não negava que a Bíblia falava da predestinação, mas afirmava que Deus predestinou os eleitos porque sabia de antemão, ou seja, com a sua presciência, quem creria em Jesus Cristo. Em 1607, Armínio apelou para os estados da Holanda, para que através de um concílio ou sínodo, estes problemas e desavenças teológicas pudessem ser resolvidos, com dignidade e com base bíblica. Então, em março de 1608, a corte colocou Armínio e Gomarus frente a frente para serem ouvidos. E o veredito foi que, não tendo a controvérsia em relação aos pontos principais referentes à salvação, então que cada um fosse indulgente com o outro. Mas Gomarus não desistiu de atacar Armínio. Isso levou com que os estados da Holanda propusessem um acordo de conciliação entre os dois. Essa reunião seria realizada na cidade de Halle, em agosto de 1609. Mas Armínio, que já estava com a sua saúde debilitada, sofrendo de tuberculose,
aos seus 49 anos, ele retorna para a cidade de Leyden, onde, no mês de outubro de 1609, precocemente morre Jacó Armínio. Mas após a morte de Armínio, os seus discípulos, que foram chamados de remonstrantes, eles deram continuidade, defendendo a teologia de Jacó Armínio. Mas este assunto sobre a remonstrância, nós vamos deixar para outro vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, aguardo você no próximo vídeo. A paz do Senhor.